Atualmente, a faixa de isenção do imposto de renda no Brasil está em 2 salários mínimos por mês, o que corresponde a R$ 2.824. Na verdade, a tabela do IR estabelece aí que quem ganha até R$ 2.259,20 está isento, né? E está isento de pagar o imposto. Mas o governo oferece aqui um desconto de R$ 564,80 para garantir que quem ganha até 2 salários mínimos também não declare o imposto. Essa iniciativa aí de ampliar essa faixa de isenção, ela isentaria 36 milhões de contribuintes do país. Como contrapartida, para compensar a perda de recursos do orçamento da União pela ampliação dessa isenção, o ministro da Fazenda ele anunciou uma outra proposta, essa de tributar lucros e dividendos de quem ganha acima de R$ 50 mil mensais. É importante lembrar que o Congresso Nacional precisa aprovar essas iniciativas aí, que serão enviadas em formato de proposta de emenda à Constituição e também como projeto de lei. Vocês da Unafisco divulgaram, inclusive, presidente, uma nota classificando como positivas essas medidas, mas fizeram ali ponderações que a gente vai discutir, inclusive, daqui a pouquinho. Primeiro, eu gostaria que o senhor nos indicasse os impactos financeiros aí dessas duas medidas, a ampliação da faixa de isenção e a taxação dos mais ricos. Que tipo de efeitos isso pode produzir aos cofres públicos? Enfim, uma medida acabaria compensando a outra na análise de vocês da Unafisco? Bom, evidentemente que a gente viu como positiva, né, esta medida, porque nós temos uma defasagem na faixa de isenção que já atinge 130% e nas demais faixas que já chega a 170%. Então, a faixa de isenção deveria estar por volta de 5 mil, um pouquinho mais, e as demais faixas também reajustadas, né? Isso é um problema que vem se acumulando governo após governo, não é um problema deste governo, mas o presidente Lula, na campanha, se comprometeu a isentar quem ganha até 5 mil reais. Quando saiu o orçamento desse ano, né, agora em agosto, a gente não viu nada em relação a esse assunto e cobramos. Novamente, o presidente Lula se manifestou, dizendo que não, que ele pretende sim cumprir a promessa, e agora o ministro Haddad afirmou que vai mandar um projeto de lei nesse sentido. Então, as medidas são positivas, a ideia é positiva, a questão é a sua implantação. O governo já anunciou que esse reajuste não é como nos virá como aquele ideal que a gente pretende. Qual o reajuste ideal da tabela do imposto de renda? Que todas as faixas sejam reajustadas, uma vez que a tabela de 1996, reajustada para hoje pela inflação, teriam essas defasagens que eu já disse, né? De quase 130 na faixa de isenção e quase 170 nas demais faixas. Então, o ideal é que todas as faixas sejam corrigidas. O que é mais provável que aconteça é que se faça algo similar ao que vem sendo feito nos 2 últimos anos, no governo Lula, algum mecanismo para que as pessoas que ganham até 5 mil reais fiquem isentas e não haja repercussão nas demais faixas. Esse é o desenho mais provável. A gente não tem as medidas ainda. Falar sobre impacto disso, eu acho a palavra impacto equivocada, porque o governo jamais deveria ter contado com algo que não é seu, que a Constituição não permite que seja seu, ou seja, as pessoas devem ser tributadas segundo a sua capacidade contributiva. Se você não reajusta a tabela anualmente pela inflação, você está tributando algo que não é aumento de renda, né? Então, você está tributando além da capacidade contributiva. Os governos, anualmente, em seus orçamentos, jamais deveriam ter contado com o congelamento da tabela. Então, tudo isso vem de um ato ilícito de todos os governos, que é considerar no orçamento uma receita que não é sua, né? Então, depois que ele considera como sua uma receita que não é, a gente falar que isto é um impacto, eu digo que isto é uma devolução para a classe média, isso sim, né? Já no orçamento, jamais isso deveria ter entrado como receita governamental, né? Mas o governo trata isso como renúncia, né? Tudo bem, vamos lá. Vamos tratar quando eu só quero fazer essa ressalva de que o governo jamais deveria ter considerado isso no orçamento. Então, o cálculo disso não é, vamos dizer assim, complicado, porque o governo solta, a Receita Federal divulga dados, vamos dizer assim, globais da
as declarações, e é possível a gente indicar pelas faixas que esse valor, que não será pago por quem ganha até 5 mil, o governo fala, acho que em 35, o nosso cálculo chega perto de 50 bilhões, porque a gente simplesmente soma aquelas faixas, né? Teve uma colunista econômica que disse que não, a Unafisco está falando que é 50 bilhões porque está considerando o transbordamento em outras faixas. Não. Se a gente considerasse o transbordamento em outras faixas, esse valor seria bem maior, 3, 4 vezes maior do que isso. Então, a gente deixou isso bem restrito à possível ideia do governo de só afetar quem tem renda até 5 mil reais. Bom, com relação à medida de compensação, né, para tornar neutro, como disse o ministro, isso é outra medida bastante justa, né? Não faz sentido que os lucros e dividendos não sejam tributados na sua distribuição. Algumas pessoas e ouvintes dizem que isso vai desestimular a poupança, que isso vai afetar o mercado acionário. Bem, é bom lembrar que nos Estados Unidos, o maior mercado acionário do mundo, os dividendos são tributados ali entre 20% e 30%. Né? Então, não é... E lá, o mercado acionário continua crescendo, o empreendedorismo crescendo e as grandes empresas crescendo. Então, o que nós temos aqui, então, é essa distorção da não tributação na distribuição de lucros e dividendos que o governo pretende corrigir. Atitude muito positiva e corajosa, enfrentará resistências no Congresso, mas o presidente Lula ele tem condições políticas de levar isso adiante, né? E a proposta ela é assim, bastante razoável, né? Ao contrário do que muitos propõem de submeter todos os dividendos na tabela, o que se pretende ali é fazer uma conta de chegada para dizer quem ganha até mais de 50 mil, vamos somar as suas rendas consideradas hoje tributáveis mais dividendos e ver se você está pagando imposto de 10% sobre essa renda. Se não, vamos completar esses 10% para você ter uma alíquota efetiva por volta de 10%. Então, é uma proposta bastante razoável, que fica bem até distante da tributação de países da Europa e dos próprios Estados Unidos, né? Então, isso não afeta a competitividade, não tem risco nenhum disso afetar a competitividade do Brasil. Obviamente que aqueles que hoje não pagam vão reclamar, né, vão protestar, mas não faz sentido se a gente olhar a justeza disso. Então, o que a gente precisa agora é ver as medidas no papel, para a gente poder fazer uma análise mais detalhada das medidas do papel. Em tese, são boas, tenta corrigir uma distorção de longa data, né? E aí precisamos ver como isso é detalhado, né? De modo a corrigir essa injustiça que tanto maltrata a classe média. A classe média vem sendo responsável por carregar boa parte das políticas públicas. Então, isso agora deve ser corrigido. Falta, como o senhor citou, esse detalhamento aí por parte do governo em relação às medidas, e não só isso, acima de tudo, a gente precisa ver o que é que vai ser aprovado pelo Congresso Nacional, né, o presidente? Porque, como eu citei, isso vai passar pelo crivo aí de deputados e senadores, no caso da isenção do imposto de renda, isso, caso seja aprovado, e já não vai ser analisado com celeridade, acima de tudo, pelo Congresso. O próprio presidente da Câmara já deixou isso claro, que isso deve ser deixado aí em segundo plano. Primeiro vão avaliar aí, vão votar as medidas do corte de gastos, acima de tudo. Agora, o senhor citou essa questão relativa aí à defasagem que existe na tabela do imposto de renda, e, aliás, isso é uma pauta histórica nossa, isso aqui no Faixa Livre, a gente já debate isso há anos aqui no nosso programa. Está claro que essa ampliação aí da isenção, do limite de isenção do imposto de renda, isso não resolve o problema acima de tudo. E eu queria questioná-lo a respeito disso. Qual é o nível de defasagem hoje que há da tabela do imposto de renda e quais seriam as medidas necessárias para a gente corrigir essas distorções que estão colocadas na tabela, presidente? Essas defasagens, o que precisaria ser feito para se corrigir essas defasagens? Olha, hoje, o limite de isenção, que é de 2.259,20 por mês, precisaria de um reajuste próximo de 130%,
para a gente zerar toda a defasagem, e as demais faixas aí próximo de 170%, para também zerar a defasagem, e aí você também reajustaria o valor de dedução com dependentes, né, limites de dedução com instrução, todos os limites que são fixos na lei também seriam reajustados. Essa é a defasagem que existe hoje, tá? Como eu disse, né, os valores, hoje a arrecadação do imposto de renda da pessoa física no ano, ela ultrapassa 350 bilhões, né? Desses 350 bilhões, bem mais da metade disso vem dessa defasagem, né? Quase 200 bilhões vem dessa defasagem. Então, eu sempre disse o seguinte: exigir que um governo corrija toda a tabela de uma vez só é um esforço fiscal muito grande. Jamais a gente defende que a tabela seja corrigida, mas não de uma vez só, porque seria um esforço fiscal muito grande, mas que haja uma política, né? Pode ser essa política, esse primeiro passo do presidente Lula, corrigir o limite de isenção. Pode ser, mas tem que sinalizar os demais passos. Não posso esquecer de reajustar as demais faixas. Então, é preciso, então, uma política de recuperação, e essa política de recuperação da tabela, ela não vem sozinha, porque ela tem que trazer compensação. Então, nós precisamos corrigir a questão dos lucros e dividendos, as brechas da pejotização. Hoje, se a gente falar, olha, vamos criar uma nova faixa do imposto de renda para quem ganha acima de, sei lá, 60 mil reais, de rendimentos tributáveis, não essa ideia do imposto mínimo. Hoje, no Brasil, não tem quem seja gerente de empresa ou diretor, essa é uma quantidade muito mínima, que se mantém na CLT. Hoje está todo mundo pejotizado. Então, esta brecha da pejotização, pessoas que estão, de fato, em vínculo empregatício, mas que são contratados como se prestadores de serviço fossem, e têm uma empresa, são obrigados, né, na verdade, pelo empregador a constituir uma empresa, porque o empregador também economiza imposto nessa história. Então, essas brechas precisam ser combatidas, é preciso acabar com essas brechas da pejotização, porque senão não adianta você criar novas alíquotas, porque não haverá quem pague essas novas alíquotas, porque são raríssimos os casos de quem está submetido a CLT, né, e tem seu rendimento tributável na pessoa física. Então, é preciso, então, voltar com a tributação de lucros e dividendos, combater essas brechas da pejotização. Isso é importantíssimo para vir junto essa recuperação da tabela, e, como eu disse, essa proposta do governo, que seja, então, um primeiro passo, pelo menos, libera quem ganha até 5 mil, e depois tem que recuperar, já ter um plano de recuperação das demais faixas. O ideal é que fosse feito tudo junto, mas é um esforço muito grande, então é preciso de uma política de recuperação da tabela para a gente voltar àquela situação de 1996. Nós não estamos querendo nada do que recuperar aquilo que já era em 1996, tá? Ou seja, recuperar toda o aumento, o reajuste da inflação desde 96 até agora, descontando os reajustes que já foram dados. Então, é isso que a gente espera que seja feito. Eu, inclusive, presidente, estou aqui com um estudo que vocês da Unafisco prepararam. Vou até botar aqui na tela para os nossos espectadores, ó. Está aí na tela. Está pequenininho ali, mas eu vou fazer a leitura aqui para vocês do seguinte. Esse estudo mostra aí a tabela do imposto de renda, simulação com a correção integral que nós teríamos no nosso país. Essa tabela superior do canto esquerdo, ela mostra ali quais são os atuais limites aí, as atuais faixas de contribuição no nosso país. Está ali até R$ 2.259 isento, acima de R$ 4.664,68, o contribuinte paga 27,5%, uma parcela deduzida de R$ 896 mensais. Caso nós tivéssemos a correção efetiva dessa tabela, como mostra aí o cálculo de vocês da Unafisco, a isenção ela estaria em R$ 5.084,04. E os trabalhadores pagariam acima, que ganhassem acima de R$ 12.455,71 mensais, eles aí sim contribuiriam com 27,5%. Ou seja,
Hoje a contribuição máxima, ela, digamos assim, ela está na faixa de R$ 4.660. Caso a correção fosse feita, essa contribuição passaria a R$ 12.455,71. E como eu citei aqui, a isenção seria de R$ 5.084,04. Ou seja, falta muito, né, presidente, para a gente chegar ali ao que a gente considera o mundo ideal, né? Sim, é o que eu disse, é preciso que toda a tabela seja corrigida. Isso é uma realidade que veio sendo construída governo após governo. No governo passado, por exemplo, nenhum reajuste foi concedido. Nesse governo já existe essa disposição, né, de corrigir essa injustiça, de cumprir lá a promessa de campanha do presidente Lula, e é isso que a gente espera. Essa discussão só acontecerá, é bom que os ouvintes entendam, provavelmente não acontecerá esse ano, ela deve acontecer ano que vem dentro do Congresso Nacional, embora a proposta possa ser enviada agora. Provavelmente, e ela sendo discutida ano que vem, tudo que for alívio pode valer de imediato, e tudo que for aumento tem que valer só em 2026. Né? Então, como provavelmente o alívio tem que estar junto com a compensação, há uma possibilidade que tudo isso só entre em vigor a partir de 2026. Isso para eliminar aquela expectativa, então a partir de janeiro eu vou estar pagando menos imposto. A probabilidade disso é muito pequena, de que o Congresso consiga apreciar tudo isso de uma vez, né? Agora, o governo pode dar uma sinalização muito positiva. Existe uma emenda na lei orçamentária, que vai ser votada agora, que já determina que no orçamento deva ser considerado o reajuste da tabela. Então, seria uma determinação legal para que em todo orçamento se considere a inflação e isso não considere essa receita. Nós temos um cálculo a cada 1% de inflação que aconteça no ano seguinte, né? Isso está previsto para acontecer, mantendo a tabela congelada, representa 2 bilhões a mais na arrecadação do governo. Por isso que todo governo se finge de morto, vamos dizer assim, usando uma expressão popular, né? Ignora esse reajuste, porque ele vê nisso uma fonte, terá mais receitas disponíveis. Então, existe uma proposta na LDO que está sendo votada agora, essa semana no Congresso, de determinar que no orçamento a inflação seja considerada na tabela, ou seja, aquela receita a mais não seja considerada como receita no orçamento. Tá? Então, isso já é uma sinalização. Se a base governista aprovar isso, já fica uma solução de agora para adiante, né, vamos dizer assim, além desse esforço que vai se discutir ano que vem, que vai valer a partir de 2026. Então, tem uma outra sinalização que o governo pode dar de resolver de agora para adiante, para que, eventualmente, nenhuma defasagem futura venha se somar a essa enorme defasagem de 130% na faixa de isenção e quase 170% nas demais faixas que já existe. Então, também tem essa oportunidade do governo eliminar o crescimento dessa defasagem no futuro. O problema é como é que o Congresso vai reagir a esse tipo de medida, né, presidente? Está tudo relacionado aí à tal da correlação de forças. Um governo que, infelizmente, não tem base social da maneira que deveria, não estimula essa base social para pressionar os congressistas, é uma questão, digamos assim, complicada. O governo meio que se vê sem saída diante disso. Mas, enfim, para a gente fechar aqui, presidente, eu queria ainda voltar a esses questionamentos que essas preocupações que vocês da Anafisco levantam em relação às propostas que o governo faz. O que pode não dar certo caso o Congresso aprove essas medidas? O que precisaria ser alterado, de fato? Veja, na nossa visão, não basta só reajustar o limite de isenção, é preciso dar algum reajuste também nas demais faixas. Bom, muito bem. Então, a questão de se avaliar esse impacto com a compensação, é preciso ver que medidas estão sendo propostas, né? Nós lemos uma manifestação de um estudioso bastante conhecido, que é o Sérgio Gobetti, dizendo que as críticas a esse projeto são até injustas, porque o próprio projeto de tributação dos dividendos, que já tinha avançado, né,
no Congresso, tinha dado alguns passos, ele traz uma tributação ainda mais onerosa para a distribuição de lucros e dividendos do que supostamente vai se propor que deverá estar nessa proposta. Então, nisso tudo, lógico que tem toda uma narrativa política, temos que ver a proposta e o governo terá que fazer esse debate de modo a superar as resistências. Evidentemente, é da natureza humana que todo imposto que se cria, mesmo sobre aqueles que não pagam, né? Nós temos casos de assalariados que pagam mais imposto de renda do que empresários multimilionários. Não são poucos os casos, são muitos os casos. Então, esses empresários que não estão acostumados a pagar imposto de renda da pessoa física, evidentemente que farão pressão no Congresso Nacional, mas esse debate precisa ser feito e a sociedade tem que participar desse debate de maneira a que a vontade política surja. A vontade política ela vem da pressão do povo, né? A pressão de quem tem o verdadeiro poder, que é o povo. Então, essa pressão precisa existir para que as medidas, então, sejam aprovadas. Só para a gente fechar agora, de fato, vocês têm da Unafisco um cálculo de quanto o governo, o Estado brasileiro abriu mão ao longo desses últimos anos sem a correção da tabela do imposto de renda, presidente? Então, na verdade, não abriu mão, né? Ele arrecadou a mais, né? Sim. A correção da tabela... Então, essa não correção produziu uma arrecadação a mais para o governo, é isso? Exatamente. O nosso cálculo é que a tabela totalmente corrigida, ela representa anualmente dos mais de 350 bilhões de arrecadação do imposto de renda da pessoa física, quase cerca de 200 bilhões arrecadados indevidamente. Bom, mas de onde viria, então, esses 200 bilhões, que não deveria ter sido arrecadado da classe média do imposto de renda da pessoa física? Então, teria que vir, por exemplo, de arrecadação naquele 1 trilhão de reais que são distribuídos de dividendos para as pessoas físicas. 1 trilhão apenas para pessoas físicas. Seja naquelas empresas simples, nas micro e pequenas empresas, seja nas grandes empresas. E são dados oficiais da Receita. Então, temos aí cerca de 1 trilhão distribuído às pessoas físicas, que é isento. Então, isso devia estar sendo tributado. Por outro lado, temos quase 200 bilhões arrecadados de quem recebe ali da CLT, ali no contra-cheque, né? Então, essa distorção que precisa ser eliminada. Então, o governo anualmente arrecada quase 200 bi a mais da classe média e deixa de arrecadar praticamente o mesmo valor de quem recebe lucros e dividendos. Evidentemente que isso daria uma alíquota efetiva sobre o lucro e dividendo de próximo de 20%, e isso seria bem difícil de ser aprovado, mas seria o justo, vamos dizer assim. Então, essa distorção precisa ser rebalanceada, precisa haver um equilíbrio nisso, de modo que se corrijam a injustiça de um lado e se distribua a carga tributária para aqueles que têm essas rendas isentas de maneira equivocada. É isso, da classe média e principalmente dos trabalhadores da base da pirâmide, acima de tudo, é uma distorção que a gente precisa urgentemente corrigir, mas, infelizmente, tenho dúvidas de quando isso será feito pelo Congresso Nacional. É um importante passo esse que o governo dá, tentando ampliar aí a tabela, a isenção do imposto de renda no nosso país. Isso só vai valer para 2026, caso seja aprovado mais uma vez pelo Congresso Nacional, mas é o início aí de uma discussão que precisa ser feita para a gente corrigir essa tabela, essas distorções que há na tributação aqui no nosso país. Presidente Mauro Silva, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Obrigado por trazer esses esclarecimentos aqui para os nossos espectadores. Importante a sua fala aqui para a gente, desejando uma boa semana de trabalho e também, iniciando dezembro, boas festas aí para o senhor. Eu desejo mesmo boas festas a todos e uma boa semana de trabalho a todos que nos assistem também. Obrigado, um abraço forte para o senhor. Até a próxima. Conversamos aqui com o Mauro Silva. Mauro Silva, que é presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a Unafisco Nacional, falando sobre essa proposta do governo nacional, do governo federal, de corrigir a tabela de isenção do imposto de renda, de ampliar a isenção do imposto de renda aqui no nosso país, porque a proposta do governo vai para a isenção até R$5.000. E, na verdade, se fosse feita a correção dessa isenção, a gente teria ali o valor de R$5.084 e alguns centavos, como eu apresentei ainda há pouco na tabela aí que a Unafisco produziu. Esse estudo produzido
pelo Anafisco Nacional. O problema é que ainda falta corrigir todas as outras faixas do imposto de renda da pessoa física aqui no nosso país e, principalmente, cobrar nos lucros e dividendos, cobrar de quem recebe lá em cima, do topo da pirâmide. Infelizmente, não é isso que deve ser feito no nosso país, a correção da tabela propriamente dita e cobrar de quem está lá em cima. Esse é que é o grande detalhe e a gente precisa, acima de tudo, pressionar o Congresso Nacional em relação a essas medidas.